Oi, gente! Hoje eu vim compartilhar com vocês o meu último dia de aula desse ano e desse semestre. Foi um dia em que eu estava encerrando um ciclo, desse segundo semestre da faculdade e também do meu primeiro ano. Foi um ano de muitas mudanças, com muitas vivências novas e em que eu precisei fazer muitas adaptações, mas no final deu tudo certo, eu consegui lidar com o que eu precisava. E esse foi um dia importante porque, além de eu estar encerrando esse ciclo, em dezembro eu vou finalmente conseguir me mudar para Salvador. Para quem não sabe, eu faço medicina em Salvador, mas atualmente eu moro em Camaçari. Então, ao longo desse ano, diariamente eu ficava pegando o transporte para me locomover para Salvador. E isso acabava me tomando muito tempo. Eu precisava acordar muito cedo, chegava em casa muito tarde. Tanto que nesse dia aí eu acordei 4h30 da manhã. E eu sempre chegava em casa umas 8 da noite e acabava sendo muito cansativo. Então, esse foi não só o meu último dia de aula desse ano e do segundo semestre, mas também o meu último dia tendo que acordar tão cedo para ir para a faculdade, chegando tão tarde em casa e tendo que gastar tanto tempo no ônibus para me locomover. Eu sempre gosto de começar o dia ajeitando minha cama, então no início do vídeo eu tinha mostrado que ela estava bagunçada porque eu tinha acabado de acordar, mas depois eu já fui organizar ela e deixar do jeito que eu gosto. Na noite anterior eu já tinha deixado separada a roupa que eu ia usar, também já tinha organizado meus materiais e minha lancheira, com meu almoço, meus lanches, para eu comer durante o dia. Então já estava essa parte toda organizada. E depois que eu arrumei minha cama, eu só fui colocar minha roupa, me arrumar e tomar café. Eu não costumo usar maquiagem para ir para a faculdade, mas nesse dia eu quis ir um pouco mais arrumada para dar um ânimo a mais, até porque eu estava um pouco tensa para as provas que iriam ter. Então eu coloquei minha roupa, fiz uma maquiagem básica e também coloquei alguns acessórios. Eu estava um pouco incomodada com o meu cabelo, mas eu fiz um coque nele e até que eu gostei, Não dava para fazer muita coisa assim às 4h30 da manhã. E depois eu saí para ir para a faculdade. Depois que eu cheguei na faculdade, eu fui procurar alguma sala vazia para ficar estudando para a primeira prova que eu ia ter, que seria a prova de PM-SUS, e eu sempre gosto de pegar alguma sala de tutoria, porque elas ficam no último andar, então geralmente tem poucas pessoas lá, é mais silencioso e acaba sendo mais confortável. Eu acabei achando essa sala vazia, então fiquei estudando nela, e essa é a sala em que eu tive minhas tutorias ao longo do semestre inteiro. Então eu ficava aí com o meu grupo e é uma sala que eu acho muito confortável. Nos últimos dias eu foquei mais nos estudos para o OSCE devido à quantidade de conteúdos e eu também precisava praticar, além das descrições dos exames que eu precisava memorizar para falar na hora da minha avaliação. Para quem não sabe, o OSCE é uma avaliação prática em que vai ter um avaliador, que geralmente é um professor, e o estudante vai estar em uma situação de simulação. Então, por exemplo, aqui na minha faculdade tem uma sala como se fosse um consultório e vai ter um paciente-ator, que a faculdade contrata os atores para fazer o papel de paciente, e o estudante vai agir como o médico dele e o professor vai estar observando tudo para ver a conduta do estudante. E no OSCE do segundo semestre aqui na minha faculdade foram cobrados exame físico geral, que era a parte assim com mais detalhes, com mais conteúdos, e também foi cobrado exame físico cardíaco e exame físico respiratório. E no nosso OSCE a gente não sabia exatamente o que o professor ia cobrar, ele poderia pedir qualquer coisa e qualquer um desses exames também pedir misturado, então a gente precisou treinar tudo. A prova de PM-SUS, que é Práticas Médicas no SUS, foi muito tranquila. A professora cobrou assuntos que ela já tinha dado pra gente ao longo do semestre, então eu precisei fazer mais uma revisão. E depois que eu fiz a prova, eu fui com minhas amigas ao mercado e elas estavam aí, falando sobre vários assuntos. E a Ávila estava na luta, porque sempre que ela dava um passo, o café dela derramava um pouquinho. Eu acho a localização da minha faculdade muito boa, porque ao lado dela tem um açaí, que é um mercado muito grande. Então, sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente vai lá buscar muito rápido.
E ao lado do açaí e da minha faculdade também, tem a academia que eu treino. Então, assim, fica tudo muito perto. E a minha faculdade, ela também fica ao lado da estação de metrô. Então, tem um acesso muito fácil. Eu aproveitei a minha ida ao mercado para comprar esses sonhos que estavam muito gostosos. Eu comprei um de goiabada e outro de doce de leite. E depois a gente teve a devolutiva da prova de PM-SUS, em que a professora reviu cada questão com a gente e tirou algumas das dúvidas que a gente tinha. O OSCE é uma avaliação que gera bastante ansiedade, então geralmente os estudantes ficam bem tensos e depois da devolutiva da prova de PM-SUS a gente foi almoçar, mas a gente comeu bem pouco porque devido à ansiedade a gente nem estava sentindo fome. Nesse dia eu comi muito pouco. No café da manhã eu só comi um pouco de cuscuz e tomei um pouco de café. No almoço eu praticamente não comi nada e eu só fui comer mais realmente à noite, por conta da tensão e a preocupação para fazer o OSCE. Depois de almoçar eu fui terminar de me arrumar para fazer o OSCE, então eu coloquei a parte de cima do privativo, que é a roupa padrão para a gente entrar nas salas de simulação e nos laboratórios. E também coloquei essa camisa de manga, que eu sempre coloco ela embaixo do privativo, porque nos laboratórios e nas salas faz muito frio. E depois a gente foi para o confinamento, em que a gente fica dentro de algumas salas esperando o avaliador chamar cada aluno e a gente fica sem celular. A sensação de sair do OSCE depois de já ter feito é de bastante alívio, ainda mais que era a minha última avaliação antes de entrar de férias. E a minha avaliação do OSCE foi muito tranquila, bem mais tranquila do que o que eu imaginava que seria. Eu acho que eu tinha treinado tanto que acabou ficando mais fácil para fazer na hora e os meus colegas também gostaram bastante. E depois disso eu peguei o ônibus para voltar para minha casa em Camaçari. E foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!